sexos nos espíritos. Os espíritos têm sexos? Não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles, há amor e simpatia baseados na identidade dos sentimentos. Mas o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Boa tarde. Boa tarde a vocês que nos acompanham pela internet. Eu quero dizer que essa palestra, eu li o livro Vida e Sexo, pela psicografia de Chico Xavier, né, pelo espírito de Emmanuel, e eu segui meu roteiro mais ou menos do livro, já tinha lido esse livro faz tempo. E agora daqui eu também coloquei algumas coisas, né, aqui da década de 70, ele foi psicografado, e coloquei algumas coisas também de hoje, né, século XXI, 2018. Então vamos lá. Bom, a gente sabe que os problemas do sexo, né, eles costumam, digamos assim, dar uma agitada na vida da gente. Desde que a gente se deu conta que a gente está aqui, reencarnado, mas a questão do sexo, ela agita. Para uns mais, para outros menos. Não existe algo igual para todos. Mesmo seja o sexo, seja uma outra coisa, existem diferenças, né? Para mim pode não afetar tanto, para outro pode ser que afete um pouco mais, né? Mas essa energia, muitas vezes, que ela é forte, dependendo de quem estiver ali, dependendo da cabeça, dependendo da cultura, dependendo como ela se relaciona com a questão da sexualidade, pode adoecer, pode levar ela a uma crise, digamos assim, existencial, de ciúmes, enfim. O sexo também ele pode levar a um benefício também com seu parceiro, com a sua parceira. Mas para isso eu vou pegar lá do início, quando nós éramos crianças, tanto o menino quanto a menina, né? Dependendo aqui nós temos várias faixas etárias, né? Mas eu vou pegar a minha, na casa dos 40, mas uma época que não se tinha tanta informação, né? Imagina antes, né? Não se tinha internet como a gente se tem hoje, né? Vai lá, digita na internet, você tem uma N informações. Na nossa época, nós tínhamos que ir para a biblioteca, pegar um livro, uma enciclopédia, e tentar entender, ler aquilo. Mas depois começou a vir aí a internet, etc. Tal, então a informação ela chega muito rápido. Então eu sempre digo que a geração da década de 90 em diante é uma geração que tem as informações quase que instantâneas. E nós, da década de 80 para trás, não tínhamos essa informação tão rápido. Então, obviamente, né, que muitas coisas a respeito da sexualidade, a gente ficou, digamos, confuso muitas vezes na nossa cabeça, muitas vezes a gente cresceu sem saber direito como se dava isso, como se nascia uma criança, como se concebia uma criança, né? Eu lembro quando a minha mãe me conta, a minha mãe hoje está com 83 anos, ela, com 15, 16 anos, ela não sabia por onde nascia o filho. Por exemplo, por parto normal, ela não sabia, porque nunca se falava isso. Né? E hoje a gente vê crianças com 7, 8 anos já sabem. Tá? As informações são muito rápidas, né? E quando a gente cresce, que chega a adolescência, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, porque os hormônios pingam, né? Os hormônios vão pingando, né? Aquela coisa, aquela coisa de adolescente, de namorar, de querer já beijar, de já querer ter uma namorada, um namorado. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. A gente já foi adolescente, e muitas vezes a gente não sabia como lidar com isso. Como lidar com esse corpo que está se modificando, tanto a menina quanto o menino, né? As meninas, os seios e, né, os pelos, os meninos também os pelos, aquela coisa toda, a voz começa a ficar mais grossa, e começa a mudar, e
às vezes a gente não sabia como proceder, às vezes a gente ficava meio constrangido de perguntar também. E a gente depois começa a namorar, né? Vem o primeiro namoro, o namoro é algo natural, a lei da atração, né? Faz com que a gente procure uma namorada ou um namorado e a gente começa a namorar. Só que, quando a gente começa a namorar, vocês hão de concordar comigo, tudo é mágico, maravilhoso, lindo, né? Aquela coisa tão bom, é tão gostoso namorar, né? Aquela coisa mágica, encantadora, linda. Eu acho isso legal, acho isso bacana. Só que essa atração natural entre duas pessoas, entre dois seres, muitas vezes levam algo a mais, que é a questão da relação sexual. Muitas vezes, os nossos adolescentes, apesar de muitas informações, muita coisa da internet, não conseguem digerir e administrar isso no seu ser. Porque todos aqui sabemos, né, que nós somos seres que nós já estamos vindo a várias vidas, as várias reencarnações, e muitas vezes a gente traz alguma coisa do passado, de uma outra vida, que agora seria o momento da gente, digamos, ajustar esses pontos, esses ponteiros. E muitas vezes esses ponteiros já justamente é no campo da sexualidade. E aí a gente começa a namorar e a gente vai ter uma relação com o nosso parceiro ou com a nossa parceira. Hoje é muito fácil acessar qualquer tipo de conteúdo erótico ou sensual. Sensual a começar pelas propagandas. Sensual que eu digo é quando há uma sensualidade, há uma questão do corpo físico, tanto da mulher quanto do homem, que está nas propagandas aí de cerveja, etc. e tal. E a questão do erótico, às vezes está na novela, às vezes está no filme, às vezes está em horários inapropriados. E a gente vai, né, com aquele parceiro, com aquela parceira, praticar o ato sexual. E aí, muitas vezes a gente não se cuida, a gente não sabe direito, porque a gente acha que não acontece. A gravidez acontece com a minha amiguinha, com a minha prima, com a minha vizinha, mas não acontece comigo. E isso eu estou dizendo também para os meninos, né? E vai no âmbito, né, daquela questão, aquele calor da emoção desenfreada, e acaba, às vezes, tendo depois que arcar com as consequências, né? Porque é muito difícil hoje, qualquer pessoa, seja qualquer idade, parar, se fazer uma autorreflexão em relação à questão da sexualidade. A questão dos cuidados, a questão de, será que realmente eu amo essa pessoa, eu não? Ou é uma paixão, ou é apenas uma questão sensual, de identificação de corpo? É difícil. Eu não estou dizendo na questão só do adolescente, estou falando na questão dos adultos também. E aí acontecem as gravidezes que muitas vezes, obviamente, não é planejada, às vezes nem passa na cabeça da menina ou do menino, mas o amor, entre aspas, a paixão, esse encantamento, essa magia, né, do primeiro beijo, da primeira conquista, da primeira namorada, faz com que às vezes a gente esquece de se cuidar, esquece da prevenção, do uso do preservativo, né, e etc e tal. E acaba às vezes acontecendo que aí vem algo que nos compete uma responsabilidade maior, que é o filho ou a filha. Né? Não é castigo, mas sim é uma etapa que vai nos pedir mais responsabilidades, mais cuidados, uma nova visão de vida que você vai ter tendo um filho. Né? Muita gente fala assim, que é um castigo. Não, filho nenhum é castigo. Mas você, naquele momento, você às vezes se entregou a uma tentação, como se diz, entre aspas, né, alguns, né? Mas você se entregou a um impulso, digamos assim. Muitas vezes, o namoro não acontece nada.
às vezes não engravida, mas nos leva às vezes a um casamento. E do namoro para um casamento, às vezes é um pulo. Hoje parece que casar e descasar é uma coisa assim, como se tipo assim, eu vou trocar, mas essa camisa aqui não ficou legal em mim, eu vou tirar, vou botar uma outra. Não, essa aqui também não ficou legal, eu vou tirar outra. E assim, né? Dá-se essa impressão que casar é uma coisa muito assim, instantânea, parece, né? Aqueles macarrão instantâneo, 3 minutos está casado. Beijou, olhou, casou, pronto. Aí eu me pergunto, por que será que tem tanto divórcio, tantas brigas entre casais, muitas vezes? Eu digo isso porque eu já vi alunos meus com 16, 17 anos casando. Eu casei com 32. E eu, obviamente, não falo nada, mas às vezes quando começa a conversar comigo, eu digo assim, mas por que casar com 16 anos, 17 anos? Mas é porque eu amo ele, porque eu amo ela, porque ela é linda, maravilhosa e tal. Mas você sabe que um casamento é um compromisso. Claro que eu não posso entrar com a questão da doutrina espírita, né? Porque às vezes eles são evangélicos, às vezes eles são de outra religião. Mas o casamento é um compromisso. É um compromisso que nós assumimos. É um compromisso tão sério, mais do que a gente possa imaginar. Porque muitas vezes, quando nós escolhemos, ou somos escolhidos também, né, às vezes a gente é conquistado também, pelo parceiro, pela parceira, muitas vezes são encontros que acontecem, às vezes de outras vidas, que é o momento, que chega a ser um momento de a gente ajustar esses pequenos detalhes que ficaram para trás. Por isso que o casar, assim, instantaneamente, requer um cuidado muito sério. Por isso que a gente vê, no dia de hoje, essa questão, essa irresponsabilidade, muitas vezes, do casamento instantâneo. Às vezes, puxa, eu olhei para ela, namoro com ela, um mês depois já estou casado. Eu não sei quem é ela não sabe quem sou eu, não sei como é que é a vida dela, não sei se realmente a gente tem realmente algo em comum mesmo, ou foi apenas uma atração. Isso é muito comum acontecer. E depois de 6 meses, 1 ano, já se separou. Aí vou com ela. Aí se separa, vou com ela. E vou fazendo isso. E às vezes a pessoa perde muito tempo, fica doente, perde a chance de ter digamos assim, um relacionamento mais duradouro, porque ele fica assim naquele, a adivinhação, é essa, é aquela, não, vai ser essa aqui. E ele não para para ver que tem várias coisas por detrás de um casamento. O casamento ele é sério porque ele pode ter coisas da vida passada, ele pode ser aquela pessoa com quem eu prejudiquei, ou com quem eu preciso casar, que a gente lá no mundo espiritual se combinou, inclusive no filme Nosso Lar, ali, não sei se vocês lembram, tem um casal que eles estão se combinando para reencarnar, que eles precisam, porque é uma questão de acertar as contas ali com a justiça divina, e eles vão se encontrar e vão se casar. Então, pode ser algo assim, né? E que a gente precisa também trazer outros seres, que são os filhos, para que a gente complete uma família. E aí, onde movimenta-se muita coisa, muita história. No livro, tem um livro aqui na casa, Encontros e Desencontros, acho que tem vários livros que falam desses encontros que muitas vezes são permeados por lutas, brigas, traições do passado. E é o momento de agora a gente se ajustar. Por isso que eu digo que a família, ela é a escola. Eu digo família não só marido e mulher, mas pais, irmãos. Muitas vezes a gente fala assim, puxa, eu nasci na família errada. Eu não suporto meu irmão. Mas justamente por isso. Não suporta porque muitas vezes são antagônicos de vidas passadas. Às vezes a sua esposa ali, que você entrou em comunhão agora, né, que vai ter que trazer seres que vocês dois, de uma certa maneira, desviaram do caminho.
Por isso que o impulso do sexo não pode ser a primeira coisa, digamos, a fazer você casar com ele ou com ela. Às vezes a gente escuta assim, mas eu me dou tão bem sexualmente, mas não é só de sexo que nós vivemos. Não é só disso. Nós vivemos o nosso dia a dia, a questão de acordar de manhã, à tarde, à noite, o final de semana, o fazer comida, o lavar roupa, o escovar o dente junto no mesmo banheiro, as conversas, as brincadeiras, os gostos de filme, futebol, novela. Tem toda uma questão ali de pessoas que não é só questão sexual, mas muitos casais, muitos jovens, às vezes se aventuram muitas vezes ao casamento conduzidos pela questão sexual. E aí muitas vezes acontece o quê? Brigas, às vezes acontecem agressões físicas, né? Principalmente da mulher, né? Às vezes acontece do homem também, mas é principalmente da mulher. Às vezes acontece o quê? Aí vem o filho, o marido começa a sentir tédio em casa, como não gosta mais porque foi uma aventura, aquele calor, aquela chama da paixão já não está mais ali, ele começa a procurar fora de casa o que ele considera que não tem ali. Agora, se ele faz isso, e era uma pessoa que ele precisava ajustar, ele precisava ter ali com ela uma família, trazer os filhos. E aí, como fica depois isso no mundo espiritual? Como fica essa questão depois, quando ele voltar para o mundo espiritual, que ele vai se deparar, puxa, era com ela que eu precisava, era com eles, meus filhos, que eu precisava ficar, e eu, como se diz, virei as costas e fui embora. Ou assim, ou para ela também, que tem mulheres que às vezes abandonam o lar também. Enfim, não vou botar aqui masculino e feminino, pessoas. E se for, como ficará? Como a gente, olha só, jogamos uma reencarnação praticamente fora, por causa do impulso sexual, de momento, né, que a gente, tá, porque o impulso sexual, ele é assim, ele cresce, depois ele dá uma estacionada. Ele nunca fica assim, a mil. Depois ele estaciona, aí fica o quê? O respeito, o carinho, o amor, mas tem gente que quer aquele impulso. Aí ele sai fora porque ele acha que não tem mais nada com ela. Acabou, não tem mais aquela química, não tem mais aquela coisa. Mas é que é um momento, a vida vai se ajustando e vai se reequilibrando, mas ele quer o quê? Ele quer o sexo. A questão sexual na pessoa, seja nela ou nele, é muito forte a ponto de causar uma traição. Ele não consegue segurar, ela não consegue segurar, ela não consegue dominar. Por quê? Porque ela é, muitas vezes, fraca consigo mesma. Não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco nesse momento. Tem gente que fala assim, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Não, quem comanda a carne é o espírito. Eu sou fraco, ou você é fraca. Ou seja, não consegue dominar isso. E aí vai para outras paixões e outras procuras que muitas vezes levam ao quê? Levam a dores de cabeça, levam ao quê? A brigas, levam a um desânimo da vida, levam às vezes ao suicídio, levam a doenças, levam a série de coisas, a depressão. Porque, às vezes, aquela pessoa era para você ficar com ela. Não estou dizendo que não possa haver, por exemplo, o divórcio. Não é isso. Porque muitas vezes o divórcio ele é necessário quando se tem, digamos assim, um perigo de vida, de morte, para aquela parceira, para aquele parceiro, brigas muito acaloradas, né, com agressões físicas, ou seja, não existe mais condições psicológicas, físicas, de se permanecer juntos. Até porque, de repente, pelo impulso sexual,
eu fiquei com aquele parceiro, com aquela parceira, e não era, de repente, para ter ficado. Mas quando você se encontra, que você se casa, que você constrói algo, e que, de repente, isso vai... Não quer dizer que eu não estou mais casado com ela, quer dizer que eu estou sexólatra, não é isso. Porque ali tem várias coisas entre um casal. Eu estou falando daquelas pessoas que têm o sexo em primeiro lugar. Não estou falando de outros casos, que eu posso estar com ela aqui, né? Eu sou casado, ela é casada com outro homem, eu sou casado com outra mulher, estou fazendo só um exemplo. Tá? De repente nós somos casados aqui, mas a gente, por questão de afinidade, por questões de outras coisas que não tem nada a ver com sexo, a gente acaba se separando. E de repente a Jaque é a pessoa que realmente precisava estar, e a gente casado, e a gente se encontra. Acontece. Eu estou falando daquelas pessoas que têm o sexo como em primeiro lugar. E olha que eu já escutei isso muitas vezes. Essa coisa de, mas ele é lindo, maravilhoso, mas na cama... Aí eu disse, mas caramba, tá aí o resto da vida, e o resto do dia a dia, não conta. Então, muitas vezes o casamento, ele é construído em alicerces muito fracos. Se é só em cima do sexo, com certeza, mais cedo ou mais tarde vai ruir. E olha que o sexo não é pecado, não é coisa nojenta, o sexo é uma força divina que habita em todos nós. O que nós não sabemos, o que nós estamos conseguindo é se educar ou educar essa energia dentro de nós. Então, aí o casamento ruim, o ambiente doméstico fica insuportável, porque ele ou ela querem demais. E como fica? Como é que se você tem um caso assim no seu lado, como é que a gente faz? Conversa, coloca que a vida não é só isso, existem outras coisas também além disso, um passeio, uma viagem, um filme, tem tanta coisa além do sexo, e tem o sexo também, mas quando tem aquele parceiro, aquela parceira que é além, digamos, da conta, aí vocês vão me perguntar, mas o que é além da conta? É aquele que 24 horas só pensa nisso, vê filme disso, piada disso, folheia, procura o erotismo. Tem gente que parece o erotismo. Claro, o pensamento vai chamar o quê? Coisas afins, pessoas afins, né? Hoje em dia, mesmo eu aqui na doutrina espírita, e já faz um tempo, às vezes eu recebo de familiares alguns vídeos, sabe aqueles videozinhos assim meio, não aqueles pornográficos, mas aqueles vídeos que eróticos, assim, quando eu desconfio, eu já conheço as figuras. Quando eu já me mando, eu já deleto. Eu já sei que eu não posso abrir. Se eu for olhar, aí, já olhei, sem saber, aquele videozinho inocente, daqui a pouco... Pior é quando o som sai muito alto, tu fica ali meia hora tentando tirar aquilo, né? Tu não sabe o que é aquilo, você, meu Deus, né? Mas agora, existe uma diferença entre eu ficar ali, focado. Se eu tenho esse problema, eu não vou ficar focado nisso aqui. Se eu focar, o que é que vai me fazer? Os meus hormônios vão trabalhar. O meu pensamento vai longe. E aí começa a parte genésica aqui, de baixo, começa a trabalhar a 1000. Aí onde eu acabo indo para a sexolatria. Onde eu acabo procurando, né, aquilo que de repente eu não precisava estar procurando. Isso não significa que ter vontade significa algum problema. Isso é normal. Mas também é normal ter pouca, também. Isso diferencia uma da outra conforme o grupo natural de inteligência. Tá? Não dá para colocar todos no mesmo patamar, né? Mas enfim, quem tem esse problema tem que procurar ajuda, tem que procurar conversar com o parceiro, com a parceira, tem que tentar se educar,
evitar ver filmes. É difícil? Porque é uma força muito forte. Ela é uma força que ela é poderosa. Ela pode destruir casamentos, destruir vidas. E você já vê, né? Filmes, novelas, está aí. Mostra muitas vezes uma realidade triste, que pessoas usam do corpo, do sexo, para destruir o lar de alguma pessoa ou para conquistar o prazer da conquista, né? Quando nós temos os nossos filhos e a gente vê algo a respeito, como é que a gente, nós espíritas, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente faz quando a filha ou o filho começa já a ficar adolescente e já começa a despontar essas questões sexuais? E é difícil hoje em dia você estar trabalhando, tendo um apelo muito forte da TV. Eu diria que algumas novelas, alguns filmes, né, alguns comerciais. Mas como é que eu faço com meu filho, com minha filha? Bom, eu fui procurando e eu vi que, primeira coisa, você tem uma conversa franca, você tem uma conversa sincera. Você sabe que proibir, tudo que é proibido é melhor, né? Mais gostoso, né? Tem aquele ditado, tudo que é proibido. Então, uma conversa franca, sincera, a respeito da sexualidade, da mudança do corpo. A menina está começando, os seios estão crescendo, está vindo pelos, o corpo está mudando, o menino também. A questão do tocar o genital, né? É questão de conversar. Porque informação na internet é o que não falta. Mas a gente tem que saber canalizar essas informações para os nossos filhos. Porque ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, tem muita porcaria. Tem muita informação totalmente errada, totalmente preconceituosa, totalmente, assim, coisas... Eu já ouvi já de alunos, alunas, coisas assim, porque se você fizer tal coisa, você não engravida. Mas se você tomar aquele chá assim, aquele chá, você não engravida. Mas aí tem as DSTs, tem a questão do HIV, tem a questão de tantas coisas, né? Mas, enfim, você ter uma conversa franca com seus filhos. Eu, quando eu tinha a minha pequena, que hoje ela está bem grandinha já, né? Está com 18 anos, a gente sempre cuidava do que ela ia assistir. Na internet eu dava uma de cego, ia lá, passava por trás do computador, olhava, né, para ver o que ela estava vendo. Não sou daqueles assim, não, ela tem que ter a liberdade nela. Não, liberdade entre aspas. A liberdade pode te levar para uma coisa bem ruim. Essa liberdade. Então, eu sempre fiscalizava, sem ela saber. Muitas vezes eu dizia, a gente estava às vezes vendo um filme, e às vezes um filme você não sabe, você não espera. Eu já botei filme de comédia que fui obrigado a tirar. E hoje em dia eu já não vejo filme de comédia, é muito difícil, porque geralmente o filme de comédia é apelativo, para a sexualidade e para o erotismo. Então, via uma coisa, eu já tirava. Quando era uma coisinha mais ou menos beijando ou sinuando, não era tanto, mas quando era algo, porque é necessário. Porque a criança ela não tem às vezes o discernimento de que é o momento ou não é o momento, do que fazer, o que não fazer, ela vai num impulso. Sabe aquela coisa de que, vamos por esse caminho, vamos todos juntos? Assim as meninas e os meninos adolescentes fazem. E com toda a informação que eles têm pela internet. E às vezes não é por falta de cuidado do pai e da mãe. Tá? Mas às vezes é pela questão do espírito, dela, que já traz essas questões sexuais lá do passado. Eu já vi crianças com 7, 8 anos com uma sexualidade acerbada. Como já vi meninas e meninas com 13, 14 anos bem inocentes em relação ao sexo. Bem inocentes, mas crianças com 6, 7 anos com a sexualidade muito aflorada. Aí a gente que conhece a questão da reencarnação, a gente tem que ter esse conhecimento e a gente tem que tratar isso desse modo. Vamos educar essa energia dele. Vamos conversar com ele. Hoje as crianças,
Aí eu já vi crianças com 7, 8 anos que uma vez, professor, eu vi um filme tal assim, assim. De onde é que eu vi esse filme, rapaz? Meu irmão. E filme pornográfico. Aí chama pai, chama mãe, né? A gente fala com a direção, chama pai, chama mãe, isso faz tempo já. Ultimamente não tem mais acontecido. Mas já aconteceu. E aí? E a responsabilidade de pais e mães? Cuidado que os seus filhos estão vendo. Internet ela é uma ferramenta maravilhosa, mas ela pode fazer perder vidas ali. Prostituição, muitas vezes as crianças e adolescentes que são sequestradas para a prostituição. Já teve até palestra sobre isso aqui. Mulheres também presas para a prostituição. Por quê? Porque a energia sexual ainda do planeta Terra ainda está muito desenfreada, muito deseducada. Muito. Aí entra aquelas teorias de que o sexo é um pecado, ou o sexo apenas para procriação. Não, a questão sexual não é o problema. A energia sexual não é o problema. O problema somos nós que somos deseducados. Nós que insistimos muitas vezes em se tornar refém dessa energia. E aí a gente não consegue sair mais daquilo. E aí a gente começa a desenfrear, aí a gente olha para trás, eu fiz tanta besteira na minha vida, fiz tanta coisa. Aí muitas vezes vem a criança, fruto, muitas vezes, da minha responsabilidade, e aí às vezes ela sofre com a ausência de um pai, com a ausência de uma mãe. Mas tem um porquê. Sim, pode ser ter um porquê, mas a gente também tem o livre-arbítrio. A gente tem um livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio de chegar e dizer assim, não quero namorar com ela. Eu vejo que ela é linda, maravilhosa, muito bonita, ela também, mas não. Eu tenho não é. Se eu for, eu estou indo por causa do impulso, da beleza das duas. Não estou indo porque eu gosto delas. Eu tenho meu livre-arbítrio. E nós temos que fazer uso dele. O uso do livre-arbítrio, bem consciente, bem responsável, vai evitar muitas dores de cabeça, tanto para vocês, quanto para os nossos filhos, para os nossos netos. Se eles souberem discernir o que é paixão e o que é realmente o interesse, uma afinidade de espírito. Por isso que ela leu aqui o 200 e 201. Os espíritos não têm sexo, eles se afinizam. Mas o meu espírito pode se afinizar com ela e se tornar apenas amigos. Nós três aqui. Como pode ser que não. Pode ser que nós nos tornamos companheiros, companheiras. Então, a questão dos filhos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque de um ambiente doméstico saudável, você com certeza vai poder ter chances, de conversar melhor com seu filho a respeito da sexualidade. Não deixe de conversar, porque isso é normal. Nós é que temos um tabu que vem de outras religiões. Eu já vi muita gente espírita dando palestra e falando coisas que eu jamais eu falaria. Parecia mais uma palestra de uma outra religião do que espírita. Porque o que é o espiritismo se não é abrir a consciência, né, e a fé aliada à razão? Então, a fé aliada à razão é uma fé que caminha junto com a ciência. E o que a ciência fala sobre a questão da sexualidade? Então a gente tem que ter um cuidado, porque muitas relações, elas são colocadas, digamos, em xeque-mate, por causa da nossa insistência, e muitas vezes com coisas que não nos levam a evoluir. Aí entra a questão da sexolatria, a questão da traição, a questão essa energia que eu não consigo, aí eu não converso nada com a minha esposa não sabe, e eu fico naquela, acho que é normal. Tem homens que acham que é normal ter 2, 3 mulheres. Algumas religiões adotam isso.
em alguns países. Mas aí é a questão cultural. Mas estou falando aqui do Brasil. Nós aqui. Também, essa questão da sexualidade leva ao que também? A aborto. Quantas mulheres abortaram e morreram por causa disso? Né? Aí vocês vão dizer assim para mim, puxa, mas hoje, em pleno século XXI, com tanta informação, com preservativo, anticoncepcional, etc. tal, acontece. E aí vão para o aborto, e geralmente aborto em clínicas clandestinas, pessoas às vezes não são preparadas, acabam morrendo, ou acabam matando aquele ser que estava para vir. E vamos lá, e se aquele ser precisava vir? Se é um resgate seu de uma vida passada, o que fazer? E aí? Eu vou lá, aborto, eu posso estar criando ali um obsessor para mim. Dependendo do espírito, se ele for um espírito um pouco mais esclarecido, ele vai me perdoar, vai entender. Mas se ele não for, né? Mas a gente sabe, tem tantas mulheres que já fizeram, e a doutrina espírita não julga, não condena, né? A gente, da mesma forma que tem homens e mulheres que já traíram, a gente também não condena, a gente não julga. Quem somos nós para julgarmos? Lembra daquela parte que Jesus Cristo, com aquela moça que ela era para ser apedrejada? Ele ali, escrevendo, e todo mundo já com aquelas pedras na mão, né? Aquela galera doida para... Na realidade, tudo com sangue de assassino na mão, né? Nos braços ali, né? Doido para matar a mulher. E aí? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Ele deve ter falado mais algumas coisas junto, acredito eu. Se resumiram nessa frase. E aí? Para fazer eles largarem a pedra, deve ter sido um baque para eles. E aí? Eu não posso condenar alguém que tenha traído. Não posso condenar alguém que tenha feito aborto. Quem sabe eu já não fiz isso na vida passada? Não sei se de repente, né, eu já fiz uma ou duas vezes. A gente tem que se tratar como irmãos. A gente tem que saber compreender, escutar. Porque às vezes o erro aqui dessa vida mesmo faz a pessoa abrir os olhos e crescer aqui. Quantas pessoas cresceram fazendo 1000 coisas, né? Quantas pessoas eu já vi que antes tinha uma vida totalmente desregrada em questão de relacionamento, e de repente, nossa, cara, tu vê assim, puxa, quem te viu, quem te vê. Tem aquela coisa, você já conheceu pessoas assim? Bebia todas, namorava com todo mundo, beijava, um doido, daqui a pouco se aquieta. Aí tu és assim agora? Nossa! Porque a pessoa muda. Não podemos fechar o campo da sexualidade, não podemos fechar o perdão para ninguém. Ah, eu tive 10 parceiras. Não importa, 10, 5, uma. Eu posso ter tido uma e ter sido tão, digamos assim, infiel, tão ruim com ela, do que aquele que teve 10 e agora com essa 11ª, ele é um marido amoroso, é um compreensivo. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando vem alguém nos contar alguma coisa sobre aborto, adultério, porque a gente não pode julgar. Ou alguém diz assim, eu gosto de sexo. A maioria gosta, mas o quanto é que é esse gostar? Eu não consigo, eu preciso ver. Aí a gente conversa nessa questão da educação, porque tem uma partezinha desse livro aqui, uma parte que Emmanuel, ele fala uma coisa que eu achei assim, muito bom, que ele fala assim, não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno,
com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não em disciplina, mas controle. Não em impulso livre, mas responsabilidade. Então, seja lá a forma como você encara a questão da sexualidade, se você, homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher, ou gosta dos dois, ou homem que gosta de mulher, isso não, é uma coisa que a gente se prende a esses estigmas, esses nomes, que né, o Zé já falou que também não gosta eu também não gosto de palavra homossexual. Eu acho que o amor está aí. Se a gente parar de se importar com o outro e cuidar de si, o mundo já fica bem melhor. Se eu gosto de homem e ela gosta de homem, ok. Se eu gosto de mulher e ela também gosta de mulher, ok. Não muda. Só que a gente muitas vezes fica com aquela raiva, mas não pode, o certo é homem e mulher. O certo para nós. Eu tenho amigos homossexuais, amigas também. Se eu vejo dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, para mim, ou homem e mulher, para mim é a mesma coisa. Eu sei o que eu gosto. Eu sou casado com uma mulher. Assim, da mesma forma que ele deve gostar do companheiro dele, e assim como ela deve gostar da companheira dela. Da mesma forma que eu gosto da minha mulher. E aí? Porque quando nós chegarmos lá no mundo espiritual, aí o bicho pega. Por quê? Porque aquele companheiro que você julgou é um companheiro que estava passando por uma experiência de vida reencarnatória, tá? Que você não soube compreender. Porque muitas vezes um companheiro que vem com uma carga muito forte masculina num corpo feminino, muitas vezes ele tem essa tendência de olhar para o sexo feminino, tá? Porque ela tem uma carga muito forte masculina. Porque às vezes ele se reencarnou por muito tempo como homem. E agora ele tem que aprender a sentir o que sente uma mulher, o que passa uma mulher, a questão de ser mãe. E aí ele volta, mas ele volta com aquela carga muito forte masculina. Então, se nós entendemos a reencarnação, compreendemos a reencarnação, por que julgamos? Por que batemos? Por que agredimos? Só porque ele não é igual a mim? Cadê o amor ao próximo? Lembre-se sempre daquela pedra que eles iam matar aquela mulher adúltera. Imagina, adúltera! Que fez Jesus? Nada. Apenas falou para eles que atire a primeira pedra quem não tivesse pecado. Que tivesse em pecado. Todo mundo tinha pecado ali, todo mundo largou. Depois ele falou para ela caminhar, para lá, vai. Não erres mais. É um erro. Então, né, o sexo, gente, ele é divino, o sexo é uma energia poderosa, a gente não tem nada de errado com o sexo. O que tem de errado somos nós que não sabemos lidar com essa energia. E não precisa ter medo da sexualidade, do sexo. Não precisa ter medo. Apesar de que a gente vê muita coisa ruim sendo feito em relação ao sexo. Da mesma forma que a gente vê muitas coisas ruins, né, sendo feito em outros campos que não seja sexualidade. Então, gente, casamento, namoro, traição, filhos, tudo isso faz parte das nossas experiências. Nós é que temos que fazer o que nem Emmanuel falou aqui, responsabilidade. Sexo com responsabilidade. Não devemos julgar. Seja qual for o gosto dela, seja a forma com que ela faça com o marido dela, isso não importa. O importa é que ela é a minha irmã, ela é a minha irmã em Deus, né? Somos filhos de Deus, estamos numa caminhada praticamente juntos, e aí nós precisamos nos ajudar. Se todo mundo fizesse isso, todos, sem exceção, sem esse preconceito, sem o julgamento, gente, pelo menos o mundo daria 50% melhor. Imagina esse mundo aqui, que para nós já é bom,
50% melhor. Olha a diferença que faria. Então, se alguém tiver algum problema em relação ao sexo, vocês podem ler o livro aqui também. O livro é bacana. Tem outros livros também que falam sobre sexualidade. Tem um sobre sexolatria do André, aqui também da casa, que é super bacana. Mas se alguém tiver algum problema com a questão da sexualidade, ou quiser conversar, marca uma conversa fraterna. Vem aqui, a conversa fraterna fica ali entre vocês. Eu não faço parte da conversa fraterna, tá? Eu não sei o que acontece, não sei dos problemas, né? Isso é uma questão de ética, uma questão que fica ali, guardado, as 7 chaves, tá? Se precisar de repente fazer um tratamento, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Todo mundo já passou por uma questão assim, seja sexual, seja com drogas, seja com álcool, seja com outros problemas, ciúmes, seja o que for. Todos nós já passamos, né? Então, não custa a gente pegar e pedir ajuda. Eu acho que faz muito bem. Então, gente, eu quero que vocês tenham, daqui em diante, uma oportunidade de lerem mais coisas na doutrina espírita sobre sexualidade. Cuidado apenas da gente não banalizar o sexo, a sexualidade. O sexo é muito poderoso, é muito divino para a gente banalizar. Vamos falar, mas falar de uma maneira instrutiva para os nossos filhos, ou para quando alguém vier com essas gracinhas, essas piadinhas, esses videozinhos, como já me mostraram esses dias para mim, a pessoa botou o vídeo na minha frente e eu já... Não, eu não gosto de ver esse tipo de coisa. Eu gosto do sexo, mas não gosto da banalização do sexo. Isso eu não gosto. Isso não é divino, isso não é legal. É uma questão de a gente se educar, ok? Então, muito obrigado por você estar me escutando aí. Muito obrigada, Alexandre. Trouxe bastante assunto aí para a gente refletir, né? E quem sabe mudar alguns preconceitos que às vezes a gente tem. Então, lembrando a vocês, no próximo fim de semana vai ter o Foreblue, e por isso não vai ter nenhum tipo de trabalho na casa na sexta, sábado e domingo. Então, estaremos todos lá em função do Foreblue, lá no teatro. Quem não fez inscrição pode fazer ali na recepção, tá? Pode ser feito até na hora, mas a gente pede para que faça antes, porque às vezes pode dar tumulto e às vezes ter tanta gente que também não vai dar para fazer na hora, tá? E então agora a gente vai... Quem consumiu bebida de álcool, algum tipo de droga, a gente pede para não entrar na cabine de passe. Por conta de que a sala é preparada para amanhã, para os tratamentos, a gente só tem essa sala. Então, esses fluidos acabam atrapalhando um pouquinho as energias que vão ser utilizadas. Então, a gente pede, deixa a fichinha, qualquer coisa se for o caso, deixar a fichinha em cima da cadeira e deixar para um outro dia, então, tomar o passe, tá? E agora a gente vai ouvir, então, a oração final com o Alexandre. Antes da oração, eu quero só lembrar para quem está fazendo o estudo do Livro dos Médiuns, vai ter depois, tá? Aí depois aí tem uma Foreblue, aí só novamente daqui a 15 dias daí, ok? Depois vai ter o estudo do Livro dos Médiuns. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer aqui por este dia, pela oportunidade de estarmos aqui em aprendizado, compartilhando as informações, sentindo os nossos amigos, nossos parentes que estão no mundo espiritual ao nosso lado, e que possamos pegar essas informações e trabalhar nossas mentes, os nossos preconceitos, as nossas dúvidas, e fazermos do nosso dia a dia um dia melhor, vencendo as dificuldades, tirando o ódio, a raiva dos nossos corações. Obrigado a vocês, espíritos aqui presentes, e que possamos estar aqui em comunhão, indo para o passe, refletindo sobre as nossas ações do nosso dia a dia, e que possam esse sentimento de amor e gratidão nos acompanhar durante essa semana. Que assim seja.